Esdras, capítulo 7, a partir do versículo 8. Esdras está depois de 2 Crônicas, para você ficar mais fácil de achar aí, que fica meio apertadinho aí. Esdras, capítulo 7, a partir do versículo 8. Quem achou, dê um glória a Deus. Meu Deus, ninguém achou o Esdras ainda. Amém? A palavra de Deus diz assim: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensiná-la em Israel, os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua presença que está, Senhor, nesse lugar, na reunião do teu povo, que foi comprado pelo sangue de Cristo. Pai, obrigado pela tua palavra que está aqui agora enviada em direção aos nossos corações. E nós pedimos, ó Senhor Deus, que o Senhor seja quem fale aos nossos corações nessa hora. Que seja o teu Espírito, Senhor, a iluminar os olhos do nosso entendimento para nós compreendermos a verdade da tua palavra. Nos direciona, Senhor, nesse caminhar, Pai, sobre o cuidado da tua poderosa mão até que alcancemos o destino proposto pelo Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Queridos, o livro de Esdras é um livro que relata a história do remanescente do povo de Israel que havia sido exilado para a Babilônia. Eles foram infiéis ao Senhor até o ponto que o Senhor Deus os remove da terra que Ele havia prometido a eles. E agora eles estavam cativos numa terra distante, uma terra que ficava a 1.400 quilômetros de Jerusalém. Uma terra governada por um povo estrangeiro, um império, uma potência mundial naquela época, e eles passam um determinado tempo privados de estar em Jerusalém. Jerusalém foi destruída, os seus muros foram derrubados, o templo foi saqueado e queimado, tudo ficou em ruína pela desobediência daquele povo. E aqui nesse relato já é um retornar de um remanescente, já é o princípio do cumprimento da promessa do Senhor Deus, que havia falado: olha, essa terra vai ter 70 anos de descanso, ela vai ser purificada. Aquele descanso que vocês não deram, que estava estabelecido na minha palavra, eu vou dar essa terra. E agora começa um pequeno grupo retornar para Jerusalém, reconstruir Jerusalém. E eles começam ali pelo templo, pelo altar, e surge um homem da descendência ali de Levi, né, um sacerdote chamado Esdras, e ele se dispõe a voltar para aquela terra, agora enviado por aquele rei, já movido, né, pela mão de Deus, para estabelecer os princípios da palavra de Deus naquele lugar. E aí o texto vai dizer que ele chegou em Jerusalém no 5º mês. Ele partiu no 1º mês daquele ano, no 1º dia do 1º mês, e foi chegar no 5º mês. Uma jornada de 4 meses, passando por desertos, passando por lugares totalmente perigosos, com risco de saques, com pessoas ali, famílias, crianças, animais,
Uma viagem totalmente desafiadora. Mas o texto está dizendo que ele partiu de um lugar e chegou em outro. Saiu da terra da Babilônia, porque para nós hoje é a terra da confusão, a terra que simboliza tudo aquilo que é contrário ao Senhor Deus, para chegar num destino chamado Jerusalém, a cidade do grande rei. Assim também é nas nossas vidas, queridos. O Senhor nos chama para deixar a Babilônia, a terra da confusão, a terra daquilo que é contrário ao Senhor, para que nós alcancemos o destino eterno do reino do nosso Deus, a cidade de paz, a cidade onde Cristo habita, a cidade onde nós contemplaremos o nosso Rei como Ele realmente é. E nesse percurso há uma jornada desafiadora, aos perigos, à terra árida, aos desertos que nós temos que cruzar. Há um percurso a ser traçado que nós temos que caminhar por ele com o coração disposto e com um só propósito: alcançar o alvo da nossa soberana vocação. O texto diz aí, queridos, que ele partiu e chegou, no 5º mês, ele conseguiu atingir o alvo da sua vida, mas tem um detalhe aí, do porquê que ele conseguiu alcançar aquele objetivo. Como que ele teve bom êxito. É interessante, só recapitulando um pouquinho, que quando ele vai pedir lá ao rei, que ele fosse para Jerusalém, por ele anunciar que ele tinha fé e confiança em Deus, o texto vai dizer que ele teve vergonha de pedir que o rei desse ali soldados, desse proteção na jornada, porque ele tinha falado: não, Deus vai nos conduzir nessa jornada. E eles oram, jejuam, pedem ao Senhor que os guardem, e eles chegam no objetivo. E aí o texto está dizendo justamente isso: ele alcançou o seu objetivo, porque a poderosa mão de Deus estava sobre ele. A poderosa mão de Deus. Nesse livro de Êxodo, nós vamos ver essa expressão várias vezes: a poderosa mão de Deus estava sobre ele. Querido, se você está em Cristo Jesus, se você entregou a sua vida ao Senhor, essa poderosa mão está sobre você, te cercando por todos os lados. Essa mão te abençoa e te direciona no teu caminhar diário. Nós temos a convicção que alcançaremos esse destino glorioso, não pelas nossas forças, não porque sabemos nos guiar nessa jornada, mas é porque há uma mão nos guardando, amém? Porque a poderosa mão de Deus estava sobre ele. Nós vamos ver que diversos homens na palavra de Deus se destacam no meio de um mundo mau, por essa mesma realidade. Nós vamos ver, por exemplo, ali José no Egito, no meio de um reino também totalmente idólatra. O Senhor posiciona ali num cargo, numa posição ali de destaque no meio daquele povo, e diz durante toda a jornada de José que ele era bem sucedido, porque o Senhor era com ele. E aqui, queridos, eu já quero te lembrar nessa manhã de que uma verdade paira sobre a vida. A vida bem-sucedida não está na posição que nós alcancemos, não está nos valores que estão lá na nossa conta bancária, não está nas pessoas que nós conseguimos influenciar, não está no melhor lugar que nós conseguimos morar, mas está em ser aprovado diante dos olhos de Deus. A vida bem-sucedida é aquela que tem comunhão com Deus Altíssimo. É aquela que
caminha sabendo que Deus é conosco, que a poderosa mão de Deus está sobre nós. Mas aqui o texto ainda continua aí no versículo 10 dizendo: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensiná-la em Israel, os seus estatutos e os seus juízos. Aqui está, querido, vamos dizer assim, a direção para nós hoje, para nós caminharmos com a poderosa mão de Deus sobre as nossas vidas. Como que eu posso caminhar tendo a convicção de que essa mão me guarda, que o guarda de Israel está com os olhos fixos em mim, que os seus ouvidos estão inclinados, que o seu braço está estendido? É uma disposição de coração. É ter uma disposição no coração de permanecer com esse Deus. O texto diz aí: Esdras pôs um propósito no seu coração. A gente não precisa de muito, querido, para viver. É um propósito. É permanecer com Deus. O texto vai dizer aí que ele pôs no coração um propósito de buscar a lei do Senhor. Querido, se você quer ter essa poderosa mão sobre a sua vida, a primeira coisa, busca conhecer a respeito do teu Deus. Busca a palavra de Deus, busca a direção do teu Senhor. Em algumas versões, se eu não me engano, na NVT, vai estar que Esdras pôs um propósito em seu coração de estudar a lei do Senhor. Estudar essa palavra. Sabe o que eu aprendo aqui? É ir para esse livro e realmente mergulhar nele. Falar: Senhor, eu quero conhecer a tua palavra. Eu quero conhecer a tua vontade. Eu quero conhecer os teus pensamentos. Se nós queremos alcançar o alvo, que é Jerusalém, a cidade santa, nós temos que saber qual é a direção para chegar nela. E a direção está na palavra de Deus, querido. Esdras pôs no seu coração buscar a lei do Senhor. Ele conhecia com profundidade as palavras de Deus. Eu já disse isso aqui, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, querido, porque é aqui que nós vamos conhecer o coração do nosso Deus. O que Ele aprova e o que Ele não aprova. O que Ele odeia e o que Ele ama. No que Deus está envolvido. É nisso que nós temos que ocupar o nosso coração, querido. Isso é uma vida bem-sucedida. Por isso, o primeiro passo para nós termos a mão poderosa do Senhor nos guiando até Jerusalém é buscar essa palavra. É a direção de Deus. Quem não sabe para onde está indo, não chega em lugar nenhum. É buscar a direção do Senhor. É falar: Senhor, nesse mapa, para onde eu devo ir? Me direciona. Guia os meus passos. Amém? Mas Esdras não para só em conhecer a palavra. Esdras não quis só ler mais um livro na sua vida. O texto aí diz que ele decidiu buscar a lei do Senhor e cumpri-la. Na NVT vai estar assim: praticá-la. Não basta só conhecer, querido, nós precisamos começar a viver a palavra. Se essa palavra é o mapa que nos guia, o praticar é eu decidir caminhar. É eu decidir entrar nessa jornada. Querido, se nós não praticarmos a palavra, nós somos como um arbusto soprado pelo vento, que vai para qualquer lugar. Como é essa neblina que estava aqui pela manhã. O vento passou, soprou, e ela já não existe mais. Queridos, nós precisamos viver aquilo que nós dizemos que cremos. Nós precisamos pôr em prática a palavra de Deus. Nós precisamos aplicar essa palavra diariamente na nossa vida.
senão nós não vamos alcançar Jerusalém. Nós não vamos alcançar esse lugar. Porque a palavra praticada são os passos de fé que nós damos. Eu também já disse isso aqui, mas eu preciso te lembrar nessa manhã que maturidade espiritual não é a quantidade de Bíblia que você conhece, não é o número de cultos que você frequenta, não é as palavras que você ouve lá no YouTube ou aqui na igreja, mas é o quanto você vive daquilo que você tem ouvido do Senhor. Isso é maturidade. Isso é maturidade espiritual. É o quanto eu vivo daquilo que eu conheço. Esdras decidiu praticar, cumprir a palavra. Ele falou: Senhor, eu quero cumprir os teus mandamentos. Eu quero que a tua palavra não seja só uma lâmpada para os meus caminhos, mas seja também a luz que me guia. Eu quero cumprir aquilo que está escrito. Eu quero viver aquilo que te agrada. Eu quero alinhar o meu coração com o teu. Coloque em mim, Senhor, as tuas palavras, para que eu não peque mais contra ti. Colocar a palavra é ir aqui e se alimentar dela. E o não pecar é viver essa palavra. Esdras buscou e praticou aquilo que ele entendeu. Como diz o Senhor Jesus, bem-aventurado é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Porque esse é como um homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. Veio o vento, veio as águas e ela permaneceu inabalável. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é quem me ama. Querido, decide hoje no teu coração, não só vir buscar mais uma palavra, não só mais frequentar um culto, não só mais ter uma informação, mas decide hoje: Senhor, me ajuda a viver isso. Enquanto a palavra é ministrada, pergunta para o Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor quer dizer? Como que eu aplico isso na minha vida? Eu aprendi algo com um pastor, que ele fala das perguntas que nós temos que fazer diante da palavra de Deus. É o que Deus estava dizendo, o que Deus está me dizendo e como eu vivo isso, como eu coloco isso em prática. Como que você pode viver as palavras que você tem ouvido? Porque o Senhor tem falado, querido. Ele tem ministrado nos nossos corações. Se nós queremos chegar em Jerusalém, a gente precisa começar a viver o que temos ouvido. Faz aí um backup. Vai buscar as promessas que Deus te deu. Vai buscar as palavras que Ele te falou. Comece a vir por culto, querido. Traga um caderninho, comece a anotar. Para durante a semana você continuar meditando naquilo que o Senhor está falando. Aquilo que te chamou a atenção, aquilo que queimou no teu coração. Trata as palavras de Deus como algo precioso, algo rico, um tesouro inestimável. Seja como uma vaca. E não é um xingamento, viu? Sabe o que a vaca faz? Ela vai lá, pasta, não é? Pasta, aí você olha lá no passinho, tá parecendo que ela está tudo mastigando chiclete, não é? Ela está tudo com o queixinho assim de lado, assim, não é? Ela está ruminando. Ela está extraindo tudo quanto é nutriente que ela pode tirar daquele alimento que ela comeu. E ela rumina, engole de novo, quando vê ela está lá mastigando chiclete de novo, até extrair todo o nutriente que tem naquele alimento. A gente tem que ser as vaquinhas do Senhor, ruminando, tirando tudo que a gente pode extrair da sua palavra. Quando você lê a palavra, um versículo salta aos seus olhos, marca isso, para um instante, medita a respeito disso, até que isso ganhe vida em você.
Amém? Mas Esdras ainda tem mais um passo que ele dá, mais uma decisão que ele toma. Ele não só busca a palavra, ele não só decide viver, mas a partir da sua vida na palavra, ele toma uma decisão que é a mais importante, que é ensinar a palavra. O texto diz aí, ele pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Queridos, só quando nós vivemos a palavra, decidimos viver e somos, pela graça do Senhor, vamos sendo capacitados a praticar essa palavra, é que nós vamos ganhando a autoridade para ensinar a respeito dessa palavra. As palavras que mais têm vida, as palavras que nós anunciamos que mais têm vida, são aquelas que nós vivemos, aquelas que passaram por nós, aquelas que ganharam vida em nós. Mais um exemplo de alimento. Você é o que você come, você já ouviu isso? Aquilo que você se alimenta da palavra vai ganhando forma em você, vai te moldando. E essa é a autoridade de dizer e ensinar a respeito. Vou pegar a Rosa de exemplo, que ela está em pé lá, eu vi ela. A Rosa, hoje ela tem a autoridade para dizer, Deus cura. Deus sustenta no meio da provação. Essa palavra passou por ela e ganhou forma nela. Esdras podia ensinar a palavra porque ele praticou a palavra. Queridos, todas as palavras que o Senhor nos envia é o moldar do Senhor para que agora nós passamos a ser testemunhas vivas, cartas escritas pelas mãos do Senhor Deus, para ser anunciada no tempo que nós vivemos. Queridos, eu sou mais abençoado por Deus. O Senhor me ensina tanto, é quando eu decido vir aqui e proclamar a palavra dele. É quando essas palavras passam, é quando essas palavras me moldam. Ensina a respeito daquilo que o Senhor tem te ensinado. Para cada um de nós aqui há um público. Há as pessoas que o Senhor vai colocar no nosso caminho. Não dá ouvidos a essa voz que está dizendo aí agora dentro do seu coração, dizendo assim, eu não sei falar, eu não tenho essa habilidade, eu não consigo entender. Cristo fez uma obra na tua vida, querido. É o Espírito Santo que age em você e através de você. É Ele que coloca as palavras na tua boca. É aquilo que você viveu com Ele. O Senhor Jesus vai dizer, vocês são minhas testemunhas. A testemunha é aquela que vivenciou o fato. É aquela que estava presente. Ela tem a autoridade para dizer a respeito daquilo que ela viu e testemunhou. Assim é a respeito do nosso Senhor, é o que Ele fez na sua vida. Comece por isso. Comece a proclamar da onde Ele te tirou, lá da terra da Babilônia, do lugar de pecado, idolatria, de escravidão, cativo. E Ele te resgatou com mão forte, e essa mão soberana te conduziu por um bom caminho, um caminho de vida, e Ele firmou os teus pés sobre a rocha inabalável. Ele tirou as tuas vestes, que estava contaminada com a lama do pecado, e deu uma nova vestimenta de adoração, uma coroa de justiça sobre a tua cabeça, um óleo de alegria derramado sobre o teu coração. É a obra transformadora de Cristo, querido. Nós temos que ensinar, é o Evangelho. Nós ficamos muito preocupados com o que nós temos que falar, quais são as mensagens. É as boas novas de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esdras colocou no seu coração, ensinar em Israel. Quem é o teu povo, querido? Quem é o teu povo? Quem está no teu caminho? Não perde tempo. Abre a tua boca. Ensina a respeito do teu Deus. É aonde você está, por onde você passa.
Como o Senhor tem me incomodado nisso. De eu passar pelos lugares e eu ser mais um. Nós ficamos à paisana, né? Como um policial à paisana, né? Disfarçado, ninguém sabe o que é. E se ninguém souber, melhor ainda. Quantas vezes nós estamos em lugares públicos e a gente fala, hoje eu estou de folga. Hoje não é comigo. Se nós começássemos a entrar nos lugares e dizer, o que o Senhor quer ensinar aqui hoje, Deus? O que o Senhor quer fazer nesse lugar, Deus? Se nós começássemos a entrar na nossa casa e falar, vamos parar um pouco hoje para aprender a respeito daquele que vive para sempre. Vamos buscar a palavra do Senhor, vamos praticá-la, vamos ensinar aos outros. Se as nossas crianças fossem instruídas a entrar nas salinhas de aula e falar a respeito do Cristo que elas servem, ensinar os amiguinhos, serem testemunhas disso. Se os homens formados entrassem nos seus ambientes de trabalho e dizer, eu tenho uma missão, ensinar a respeito desse Deus, o que Ele me ensina. Fazer discípulos, você vai se lembrar até aquela frase que está só o começo dela lá, aquele versículo. Vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Ensinando a guardar. Isso é fazer discípulo. Queridos, preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Não tem como nós alcançarmos o nosso destino sem nós termos um coração envolvido em fazer discípulos para o nosso Deus. Não tem como nós dizermos que amamos o destino que Deus traçou para nós se nós temos um coração endurecido para conduzir outros a esse mesmo destino. Decide hoje no teu coração aprender mais da palavra, praticá-la no teu dia a dia e ensinar outros a viver segundo essa palavra. Porque quando você se dispor isso no teu coração, essa verdade, essa realidade que estava sobre Esdras vai estar sobre a tua vida. A poderosa mão de Deus vai estar sobre você, te conduzindo, te abençoando e fluindo e agindo através da tua vida. Para nós encerrarmos, sabe que é mais lindo que Esdras chega em pouco tempo, ele está um dia estabelecendo ali o funcionamento do templo. E as pessoas que estavam lá já vivendo em Jerusalém começam a chegar a ele e confessar os seus pecados, que continuavam a viver uma vida desalinhada com a vontade de Deus. E naquele Esdras decide orar por aquele povo, confessar os seus pecados publicamente diante de Deus. E na medida que ele faz a sua oração, começa um movimento de quebrantamento no meio de Israel. Começa um choro, uma comoção no meio daquele povo. E as pessoas começam a se arrepender dos seus pecados. Começam a abandonar as suas más práticas e voltam o seu coração para o Senhor. Queridos, nós estamos hoje com a oportunidade de viver isso. Através da nossa vida entregue ao Senhor, praticando a sua palavra, ensinando a respeito deles, nós vamos começar a ver um movimento de salvação, de transformação de vidas, de libertação. Nós vamos ver o reino de Deus avançando nessa terra, porque quando esse evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim e nós veremos o nosso Senhor rasgando esses céus e nós estaremos com Ele para todo sempre. Por isso se envolve hoje, faça uma oração hoje: Senhor, me usa a minha vida para que esse movimento de salvação seja testemunhado no nosso meio.
para que a glória do Senhor seja conhecida. Assim como essa neblina estava cobrindo toda a Zona Sul, que a glória do Senhor, o conhecimento do seu nome, cubra esse lugar onde nós estamos. Amém. Qual que é a tua resposta hoje? Qual que é a tua resposta? Diga para o Senhor hoje: Senhor, eu vou buscar a tua palavra. Vou ser direcionado por ela. Senhor, eu quero praticar a tua palavra. E eu quero testemunhar a respeito de ti. Amém? E a poderosa mão do Senhor vai estar sobre nós.